Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque estão me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o comando do Espírito Santo seja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje, falaremos sobre estejai-vos preparados. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like, ou seja, curtam o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, já se inscreva, compartilhe o vídeo, tá certo? E quem quiser comentar algo agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá bom? Vamos para a oração para começar. Queridos amados, que o Senhor me use, me ilumine para dar a mensagem de hoje, que eu seja apenas o seu instrumento. O Espírito Santo fale uma vez através de mim, do seu mensageiro. Me inspire, Senhor, a falar para essas pessoas, que o Senhor fala através de mim. E ilumine as pessoas que estão me ouvindo, assim como a mim também, para que todos possamos aprender o que está sendo ensinado aqui. E pôr em prática na nossa vida, que todos nós possamos chegar à verdade da mensagem oculta que está sendo ensinada aqui. Que assim seja. Amém. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus, que os três mais pessoas muito já aqui, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos que estar preparados. Porque o fim se aproxima, Jesus Cristo está voltando. Logo, logo ele vai voltar. Nós não podemos ficar despreparados. Para isso, nós vamos ver três fatos na Bíblia, para nós entendermos sobre esse assunto. Primeiro lá, Noé. Noé, ele foi chamado por Deus para fazer a arca e para poder se salvar, porque Deus iria trazer um dilúvio. Noé então começou a pregar, falando: estejais preparados, porque o dilúvio vai vir aí, vocês vão morrer afogados, não sei o quê. O povo caçoou de Noé, porque não chovia lá, né? Caçoaram, acharam que ele estava louco, não ouviram Noé. Noé fez a arca, entrou com a sua família lá dentro, entrou os animais, a arca se fechou, o tempo começou a se fechar e a tempestade veio, e todo mundo que não estava precavido morreu afogado. Depois veio Raabe, uma prostituta, que ficou sabendo de todos os feitos que havia acontecido desde que o povo de Israel saiu do Egito. Quando ela viu os dois espias de Israel, ela logo percebeu que eram espias de Israel. Eles entraram em sua casa e ela os escondeu quando veio os oficiais atrás. Falou que eles estiveram lá e depois quando ela pegou e falou para os oficiais que eles tinham estado lá, mas que ela não sabia quem eram e que eles foram embora e saíram em direção tal. E eles estavam lá. E aí Raabe fez o quê? Depois que eles foram correr atrás deles, que vocês ainda o alcançam. E aí foram, e aí depois ela falou para os espias, ó, saiam pela janela com essa corda e vão lá para o monte, fiquem lá 3 dias até que eles retornem. Quando eles retornarem, vocês então vão de volta lá para o seu acampamento. Mas eu peço a vocês o seguinte, em troca pela vida de vocês que eu salvei, que vocês prometam, em nome do Senhor, que quando vocês invadirem Jericó, eu e meus irmãos, minhas irmãs, meus pais, estaremos a salvo, né? Que vocês não nos matarão. E eles juraram. E eles falaram, ó, pegue um pano, um, um pano vermelho, né? Que é fio de escarlate, né? Que é uma cor vermelha, bem densa mesmo, quase sangue, e deixa pendurado na janela. E esse escarlate vai servir de sinal para que nessa casa nós não atacaremos. Porém, se tiver qualquer familiar seu fora dessa casa, onde tiver esse pano, né, esse pano de escarlate, cor escarlate, aí, esse fio de escarlate, nós não seremos responsabilizados, estaremos isentos da culpa. Estaremos isentos da nossa promessa. E Rabi disse assim seja. Na mesma hora, amarrou lá a escarlate na janela e começou a pregar, não só para sua família, mas para todo o povo de Jericó. Olha, cuidado, porque vai vir o, o os israelitas vão vir aí, vão destruir tudo. Sabe? Salvem-se, não sei o quê. Ela falou para as pessoas. Porém, as pessoas não ouviram Raabe. E só a família de Raabe foi salva, os outros todos morreram, né? Outro caso foi o caso, nós temos também o caso que Jesus contou das 10 viúvas que estavam esperando o noivo, elas estavam lá com as lamparinas, foram lá esperar no ponto de encontro, mas 5 levaram óleo reserva para as lamparinas, que naquela época a lamparina era acesa com óleo. E as outras 5 não.
E aí as lamparinas assim começaram a apagar. Ela falou, dá um pouco de óleo, não podemos, porque o que nós temos é só para nós. Não dá. Nós devemos vai faltar. E elas saíram para ir buscar. Nesse meio tempo, o noivo, que era Jesus, chegou, levou aquelas 5 e a porta se fechou, na graça. Aí quando elas chegaram, começaram a bater na porta. Já era tarde, né? Ficaram para trás. Então esses são alguns ensinamentos. Como também o ensinamento, tem agora um outro lado da história. Quando Moisés alertou a Ramsés que viria o anjo mau e que mataria todos os primogênitos do reino, ele também foi pregado aos egípcios, né? Que eles tinham que passar um pano vermelho sobre a porta das casas, lá quando, não, passar, pintar as portas com sangue, né, do cordeiro. Tinha que matar o carneiro lá, ia comer ele inteiro no mesmo dia, com ervas amargas e pão ázimo, e suco de uva sem fermento, né, sem fermento, né, que era para comer a Páscoa. E o sangue do cordeiro ia passar nas portas. Só que onde tivesse o sangue nas portas, o anjo de Deus se desviaria e não entraria. Essas pessoas estariam salvas, primogênitos. E isso foi pregado. Muitos egípcios ouviram isso. E eles foram para a casa de Moisés, em outros lugares, para salvar a vida dos filhos. As próprias e dos filhos. Você entendeu? Então, houve ali umas pessoas que ouviram e foram salvas. Então, queridos irmãos, hoje a mensagem é: preparem-se. Fiquem prontos para receber o nosso Senhor que logo voltará. Não sejam pegos de surpresa, vocês vão ficar para trás, como ficou o povo lá da cidade de Enoque, que não ouviram Noé, como ficou o povo de Jericó, que não ouviram Raabe, como ficou as cinco viúvas atrás, porque 5 viúvas não, 5 virgens, né? As 5 virgens que ficaram para trás porque não levaram o óleo de reserva. Estejam prontos e preparados, vigiem, porque a promessa é a mesma de antes. Jesus vai voltar e esse mundo vai acabar. A sua decisão vai ser viver para sempre ou morrer para sempre. Não tem outra escolha para você. Se você decidir seguir Jesus, você será vivo para sempre e irá para a vida eterna. Se você decidir por seguir o mundo e Satanás, você irá para o lago de fogo, a morte eterna e morrerá para sempre. Qual é a sua decisão? Não cometa os mesmos erros desses nossos antepassados. Né? O próprio João Batista veio e começou a pregar sobre Jesus que ele viria, mas abriu espaço para ele na primeira vinda. Agora nós estamos abrindo espaço para a segunda vinda. Nós somos o João Batista de hoje. Né? Então, queridos irmãos, que nós possamos servir a Deus e ouvir a verdade. Nós temos esses ensinamentos. A Bíblia nos demonstra isso. Não é? Raabe, Noé, as virgens, todos os chamados. Agora nós temos o último chamado. Esse é o último, não vai ter mais nenhum chamado. Este é o último chamado. O chamado para a vida eterna ou para a morte eterna. Né? O chamado de Raabe foi para não morrer em Jericó, mas também era uma libertação. Pois Raabe não só não morreu em Jericó, mas ela se tornou uma serva do Senhor. E ela participa da genealogia de Cristo, o que nos garante que Raabe, mesmo sendo uma ex-prostituta, mesmo a sua família tendo sido rotulada a família da prostituta, Salmo casou com ela, teve Boaz. Boaz casou com Ruth e teve Obed. Obed teve Jessé. Jessé teve filhos, incluindo Davi. Então nós sabemos que Raabe era tataravó de Davi, né? Porque, ó, pai de Davi era Jessé, o avô de Davi era Obed, o bisavô de Davi era Boaz, e o tataravô de Davi, a tataravó, era Raabe, o tataravô é o Salmo. Então, queridos irmãos, ela era a tataravó de Davi. Então, as pessoas que viam a família de Davi, por exemplo, falavam a família da prostituta. Né? Você vê que na novela Reis, quando a família de Davi chegou para a coroação de Saul, falaram, chegou a família da prostituta. E, no entanto, a prostituta, ela está lá na genealogia de Cristo, e esses que falavam não estão. Né? Muitos desses que falaram, provavelmente não estão na vida eterna, não. Mas Rahab vai estar.
da prostituta vai estar, né? E o tataraneto da prostituta virou rei de Israel, né? Então você vê que não interessa a índole. Prepare-se. Não é porque você foi um pecador, que você foi prostituta, se você foi uma prostituta mulher, ou garoto de programa homem, ou se você já foi um assassino, um estuprador, um pedófilo, um ladrão, um traficante, um serial killer, não importa o que você foi. Ainda tem salvação para você. Se volte para Deus e se prepare, pois Cristo logo voltará. Tá certo? Fique preparado. Raabe estava preparado com o pano na janela. Os israelitas estavam preparados com a parede pintada de sangue. As 5 virgens estavam preparadas com óleo reserva. E vocês estejam preparados no caminho de Deus, fora do pecado, vigiando. Essa é a sua missão. O nosso fio, o nosso cordão de escarlate, fio de escarlate, que temos para o nosso sangue na parede, nas portas que nós temos para demonstrar a Deus que nós somos seu povo, é a nossa obediência a Ele. É nós servirmos a Deus, seguimos as suas orientações. É a única maneira que nós temos de estar preparados para a sua vinda e não ser enganados pelo inimigo. É estar em estudo da Bíblia, em estudo da palavra. Não ligue se alguém falar para você, você é um carola. Não ligue se alguém falar para você, você é um besta, a igreja não te leva a nada, a Bíblia não vai te levar a nada, o sábado não vai levar a nada. Não ligue. Siga, siga a sua mensagem. Siga o que você tem que seguir. Pois você sabe da verdade. Essas pessoas, elas estão longe da verdade. Elas estão fracas, porque elas não conhecem a verdade. Elas acham que estão fazendo bem para você ao falar isso. E é exatamente o que vai acontecer quando a segunda besta surgir e o decreto vir aí, né? E nós estamos querendo obrigar a gente a usar a marca da besta. Elas vão achar que estão fazendo o que é certo e vão te entregar. Os seus próprios parentes, seus próprios amigos vão te entregar para os inimigos. Lembre-se disso. Esteja preparado. Cristo logo voltará. Agora então vamos uma oração para encerrar. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação. Que o Senhor possa não nos dar paz se nós nos tivéssemos desviado do seu caminho. Toda vez que te desviar, Senhor, nos deixe importunar, nos importune, nos dê sossego até que a gente volte para o seu caminho, Pai. Tanto a mim, quanto a todos que estão me ouvindo, ou aqueles que não estão inscritos no meu canal estão me ouvindo, mesmo aqueles que estão inscritos não estão ouvindo, Senhor. Que todos possam estar preparados para a vinda do Senhor. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Estejam sempre comigo, assim como eu estou com vocês. Orem por mim como eu oro por vocês. Tá certo, meu Deus? Que nós possamos orar um pelos outros, Pai. Esteja sempre conosco, Senhor. Eu oro e agradeço, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a todos nós. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Oraremos sempre um pelo outro e estejamos um sempre do lado do outro. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Esteja sempre conosco. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Que nós todos sejamos abençoados. Um bom fim de sábado a todos. Amém.